Aqui do programa Autonomia Afetiva ao som de Dilcinho. O tema de hoje é carência afetiva. Que foi entrando, vai apertando no coraçãozinho, vai mandando pras amigas. Carência afetiva, você sabe o que é? Você é uma carente afetiva? Oi, Guga, Jancinha, boa tarde. Ao som de Dilcinho, a live de hoje. Eu só aguardando minha convidada entrar. Seja muito bem-vindo, você que está aqui. Esta é Meg. Meg, ela foi, digamos, encontrada recentemente e eu não resisti ao apelo dela. E aí, eita, tu tá onde, Guga? Ainda tá nos Estados Unidos? Olha aí, internacional. Ou já voltou para as terras seridoenses? Tá bom o som? Tá ouvindo direitinho? A imagem? Tô só esperando a minha convidada entrar. Isso aí, Jansen. Olha, Jansen vai ser minha próxima convidada, né, Jansen? Vamos falar sobre comunicação. Jansen super entende. Orlando, caramba, quanto tempo. Lua foi meu colega, meu amigo de colégio, né? Tá lá nos Estados Unidos há quanto tempo? Uns 10 anos já, né? Ou mais, porque, quer dizer, não vamos entregar a idade aí, né? Carência afetiva, né? É um tema de hoje. A minha convidada é a Paloma, ela é advogada, é coach e eu vou deixar que ela se apresente aqui. 12 anos, é isso aí, passa rápido demais. Tô na live já, o que foi? Machuquei naquela corda. Cuidado, menina. Vai pegar que eu faço. Paloma, cadê você? Enquanto eles estão curtindo o som aí. Vou tirar acidente doméstico aqui. Deixa eu ver se Paloma... Clarice, tudo bom? Deixa eu ver se a Paloma já tá aqui pra chamar ela. Não, ela ainda não entrou. Oi, Thaís. Tudo bom? Doutora Thaís aí de Currais Novos, mulher arretada, advogada arretada aí da região Seridó. O tema de hoje da live, carência afetiva. Eu tô aguardando a minha convidada entrar na live. Sintam-se à vontade para fazer perguntas. Eu tive contato com esse tema a primeira vez ano passado, não, esse ano já. E assim, foi libertador. Tem algumas coisas que eu não sabia. Tô só aguardando a Paloma entrar. Enquanto isso, a Paloma chegou. Paloma, vou te chamar. Vê se você consegue me enviar o convite, Paloma. Eu acho que é melhor. Aí. Boa tarde. Ao som de Dilcinho. Agora, é igual a gente sabe fazer, né? 1, 2, 3 e fechou. Chegamos. Boa tarde. Deixa eu ver se Meg aparece, porque ela tá muito exibida. Ela só quer viver de live agora. Né? Esse pessoal agora, minha filha, só nas lives. Vamos lá, Paloma, seja muito bem-vinda aqui ao Autonomia Obrigada. Afetiva. Vou ajeitar meu fone aqui, que aí a gente conversa melhor. Tá. Deixa eu só alertar que se tiver algumas interrupções aqui, né? Eu já tive um aqui que machucou, vai passar o remedinho. Não é, então. Tá lá com o tablet na mão, celular, mas, né? Pode Tudo acontecer. pode acontecer. Verdade. E aí, Paloma, se apresente, diga de onde você é, o que é que você faz. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. Meu nome é Paloma. Eu sou da cidade de Campos, no Rio de Janeiro, né? Conheci Lívia, olha só, através de uma mentoria, né, que fizemos juntas com a Bruna, e não existe mais esse negócio de limite territorial, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, você daí de Recife, e
Rio Estamos Grande aqui do Norte, né? agora. Na verdade. Ah, Vizinha é Bruna. verdade, de Rio Grande do Norte, é verdade, desculpa, é porque naquele dia a Bruna, que é de Recife, né? E aí a gente fez, olha só, que coisa linda, tudo junto, misturado, e a gente podendo falar, né, sobre essas coisas tão legais e podendo ajudar tantas pessoas que precisam, né? É verdade. E assim, é aquela coisa como o Strade fala, né? Internet ofera e a escalabilidade que a internet permite, porque nós nunca nós não nos conhecemos pessoalmente. A própria Bruna, que foi quem nos uniu, digamos assim, né? Eu vim conhecer Bruna meses depois, e porque assim, ela veio até mim, né? Quando a pandemia deu uma folguinha, ela conseguiu vir. E aí reuniu as meninas aqui de Natal, e enfim, foi assim. Mas tem muita gente que, tipo, eu fiz cursos, mentorias, e eu nunca vi na vida, e nem sei se eu vou ver, porque tem uma galera aí que nem aqui no Brasil mora. Então, né, é assim, o lado positivo da internet é isso, porque ela é sem fronteiras, né, e nos dá, assim, oportunidades únicas de conhecer pessoas, profissionais das mais diversas áreas, apesar de que somos colegas de profissão, né? Porém, atuantes, né? A Isadora, que foi uma das minhas mentoras também dessa parte do marketing, ela fala que é carreira slash, né? Que é advogada, marqueteira, ou digital e outra coisa. É advogada e outra coisa. É porque somos múltiplas, né? Então podemos fazer o que quisermos. Na verdade, somos advogadas de formação, ainda exerço, né, a minha profissão. Agora voltada para o nicho das startups e dessa questão do marketing digital, mercado digital, né, que é tão importante agora nesses tempos de conectividade, mais do que nunca. Então, eu nichei minha advocacia nisso e sou coach e mentora também. E aí me especializei em psicologia e coach. Então, a gente joga ali nas 11. E tudo, queira ou não, tudo envolve as emoções, né? Tudo hoje, Com certeza. Tudo envolve as emoções. E falando, nós conversamos, né? Tivemos um privado antes e a gente combinou um tema, né? Carência afetiva. Então, eu até abri caixinhas de perguntas, tiveram algumas perguntas lá, assim, mas, né, todas, tipo assim, muita gente não sabe o que é exatamente o que é a carência afetiva. Ou sabe, diz, eu sofro, como é que eu me livro dela, como é que eu me liberto dela. Então, fala pra gente aí o que é essa carência afetiva, a causa. Então, vamos lá. A primeira questão, né, que a gente coloca é que as pessoas associam a carência afetiva a algo de relacionamentos amorosos. Então, a pessoa logo vem à cabeça a carência afetiva, aquela pessoa, né, que se desdobra, que se rasga. Também. Mas o que a gente pode conceituar ali, né, a carência afetiva é a dependência emocional. O indivíduo, ele crer que a felicidade dele e que tudo de bom que aconteça na vida dele está dependente de alguém. E esse alguém não necessariamente precisa ser um namorado, um marido, uma esposa. Pode ser uma mãe, um pai, um amigo, né? A dependência emocional, ela abraça todos os campos da vida do indivíduo. E aí a gente precisa, além de identificar essa questão da carência afetiva, né, de como isso se desdobra naquele indivíduo, e aí a gente pode ajudar, auxiliar, né, ou até mesmo encaminhar para o profissional, dependendo do grau ali que a pessoa tem, né, que isso atinja a vida dela. Algumas características que são mais acentuadas em quem tem essa questão da carência afetiva, né? Você já quer que a gente fale já sobre essas características e tal? Pode falar. Você tá falando então, eu tô mandando a primeira, né, característica que todo mundo lembra, eu vou falar aqui, que eu tenho certeza que quem assistiu a novela se lembra, a personagem da Júlia Gann, né, a Elô. Ela, naquela novela Mulheres Apaixonadas, ela frequentava até um clube, né, Mulheres que Amam Demais, né? E era a questão da dependência emocional. Era o ciúme excessivo, né? A insegurança que não deixava aquele marido em paz até que culminou, né, no rompimento daquela relação, porque uma das partes não suportou, né, não soube lidar, não suportou
aquele peso, né? Aquele grau de exigência. Né? Esse é uma das características, né, digamos, da pessoa que tenha a dependência emocional ou a carência afetiva. Mas pode ser várias outras, né? Uma questão até de submissão, né? De você se submeter às vontades do outro, porque você tem medo de perder aquilo, então você se anula, você acaba sendo permissivo demais, né? E aí essa permissão vai além das questões de gosto, atinge até os sonhos, né? Você não tem mais sonho, você sonha o sonho do outro, porque você depende tanto daquela pessoa estar junto de você e achar que aquilo lhe traz felicidade que você acaba se anulando, né? Nós temos também outras questões, que são os sentimentos... Aquela história do Paloma, só um parênteses, da questão do meio copo, né? Se ele tá meio cheio ou meio vazio. E assim, a gente acaba criando expectativas do outro, e no outro eu falo não somente em relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos como um todo. Sim. E aí a pessoa acaba se frustrando quando aquela pessoa não atinge a expectativa idealizada na mente dela, né? Isso, essa é a grande questão, né? A pessoa que é dependente emocional, que sofre, né, com essa carência afetiva, na verdade ela busca algo que não existe. Ela busca algo que lhe traga felicidade, mas que ela acaba não encontrando em nada, nem em ninguém, nem em relação nenhuma, porque é uma idealização que a pessoa tem, que a pessoa faz na cabeça dela, né? Só que o outro nunca corresponde. E aí começam as cobranças, né? Começam as emoções a aflorarem de forma mais exacerbadas, né? E aí a gente tem as crises de choro, de ciúme, a pessoa chama atenção e tantas outras situações que se desdobram, né? dessa carência. E a Jansen até colocou aí, muitas vezes a pessoa nem percebe essa dependência emocional, né? A carência afetiva. Sim. Isso é interessante. Jansen, então, a pessoa realmente não percebe, que para ela é tudo normal, né? Então vamos falar do ciúme, né? Que é algo mais corriqueiro, que a gente vê com mais frequência, assim, observa nas pessoas. O homem ciumento, a mulher ciumenta, para ele tá tudo normal. Aquilo é carinho, aquilo é demonstração de afeto, de atenção. Né? E não é, né? Não é. O ciúme em excesso, ele atrapalha as relações. Na verdade, se desdobram ali uma falta de confiança, né? Uma ansiedade, a necessidade de estar perto, de estar no controle. A verdade é essa. O carente, ele quer estar no controle, ele quer dizer o que fazer, quando fazer e por que fazer. E a vida não é assim, né? Eu queria até, Paloma, citar um exemplo que aconteceu, eu presenciei, né? E assim, eu acho para ficar até claro aqui para quem está assistindo. Eu fui para um determinado lugar e existiam nesse local famílias e pessoas, tipo, amigas, né? Pessoas solteiras acompanhadas de amigas. E eu percebi que as famílias, principalmente casais, homens e mulheres, essas meninas, elas eram bonitas, chamavam a atenção. E aí eu percebi que os casais, né, principalmente as mulheres, elas meio que mudaram de comportamento na presença dessas meninas, né? E viam como se elas fossem inimigas ou como se fosse uma ameaça. Acho que é uma ameaça a palavra. Então, assim, para onde o companheiro delas iam, elas iam atrás. Né? E assim, eu fiquei, meu Deus, tipo, como é que a gente consegue, como a pessoa vive, né? E eu como a terceira, só prestando atenção, como é que uma pessoa consegue viver dessa forma? Porque assim, ela pode estar aqui, né? Ela não vai viver isolada, não vai viver na redoma. Então, assim, como é que ela consegue estar num ambiente que tem outras pessoas e não conseguia relaxar? Eu percebia que ela estava tensa a todo o momento. E era essa coisa, tipo, de onde o companheiro ia, ela ia atrás. Como essa pessoa consegue viver dessa forma? Né? Porque, assim, não é esse comportamento, essa perseguição que vai impedir se, porventura, a pessoa queira fazer alguma coisa, né? Sim, e, assim, na verdade, você definiu bem. É uma ausência de paz, né? A pessoa que sofre mesmo, no sentido literal da palavra. É um sofrimento. Né, a pessoa ter essa insegurança
de grau tão exacerbado que ela não consegue permitir que o outro tenha a própria vida, né? Que o outro tenha as próprias escolhas, né? Que ele não possa olhar para o lado, que a pessoa já imagina que, na verdade, ele não está olhando para o lado, ele está olhando para outra pessoa, né? Então, é a insegurança, é o medo de perder, né? É a ausência de ter o controle da situação. Isso realmente é um sofrimento para a pessoa que tem essa dependência emocional, né? Eu conheço pessoas que são dependentes emocionais, por exemplo, de amigos, né? Eu acho que todo mundo tem um amigo ali que é mais grudinho, né? Que liga toda hora e tal, e que requer a sua atenção quase que integral, né? A ponto de, se você desmarcar um compromisso com ele, para ele é a morte, né? Porque não pode, eu sou seu melhor amigo, como você faz isso comigo? Então, é uma situação, sim, que precisa atenção. Nesses tempos agora de pandemia, a gente percebe que isso aumentou muito, né? Essa carência afetiva, essa falta de estar com as pessoas fisicamente, a falta do abraço, do beijo, do afago, né? Isso mexeu muito com as pessoas e está sendo um aprendizado para todos nós, né? Lidar com essa falta, com essa falta de carinho, esse abraço quentinho, né? Que a gente gosta tanto, a gente é brasileira, adora abraçar. Agora a gente só faz assim, não aperta mais a mão, é só assim. Pois é, só o soquinho ou o cotovelo, né? E como que as relações se modificaram. E pessoas que não sabiam que eram dependentes emocionais acabaram se descobrindo, né? Outras acabaram desenvolvendo sintomas, né? Emoções foram aflorando, coisas do passado, e aí a gente depois pode falar sobre isso, sobre os gatilhos, né? Que vão disparando isso, porque a construção da dependência emocional muitas vezes é feita na infância ou na adolescência. Eu queria até que você explicasse isso, porque isso foi assim, uma coisa muito libertadora na minha vida quando eu descobri isso. Mas eu queria só um comentário aqui da Diane Viola, que ela a gente é colega de mentoria, e ela colocou, quando eu citei aquele exemplo, né, que eu presenciei, que isso acontece muito. Muitas vezes eu deixei de ser eu mesma nesses ambientes onde tem casais com mulheres inseguras. E exatamente foi o que eu percebi. Não. Vai lá. Foi o que eu percebi. Não. Isso foi o que eu percebi, exatamente. As meninas, elas que estavam, né, na situação, elas estavam incomodadas, elas estavam se sentindo incomodadas, né? Não porque o companheiro estivesse olhando, alguma coisa desse tipo, mas sim porque a outra mulher estava, né, meio que, tipo assim, tem uma coisa errada com vocês, né? Então, só complementando aquilo que a Diane colocou. Isso, ela colocou, nós percebemos o olhar dessas mulheres inseguras. Já foi muito desconfortável para mim, mas hoje eu penso que são elas que precisam lidar com isso, não eu. É bem isso, né, Paloma? É bem isso. Essa questão da dependência emocional é muito séria. A gente que atua como mentor, no caso, a minha mentoria é voltada para a área do direito, né, para os advogados, mas enquanto coach, a gente precisa ter essa sensibilidade de até onde ir, né, porque a gente está tratando de feridas emocionais. A gente está mexendo, a gente está... Pode ir falando, Paloma. Vou só acalmar. A gente tá mexendo com situações, com feridas que muitas vezes a gente, enquanto coach, não consegue lidar. E aí a gente precisa fazer os encaminhamentos, né? Tudo isso. Deixa ela voltar. Eu volto já já. Eu quero. Mamãe não vai, então vou pedir com a mamãe aqui. Eu tô chateada, não pode, menino. Então eu vou cancelar o passeio desse jeito. Não tem ninguém aqui, mãe. A Paloma tá ali, ó, esperando. Você tá comigo, você não tá sozinho. Eu não pode, esse menino tá pensando. Isso fazer na Sente, mulher. Bom, olha, todo mundo tá vendo você chorando, tá vendo na live? Oi? Chorando. Vai ficar
Paloma é escassa. É normal, tem dois lá na sala, ó. Ele veio aqui já, abriu a porta, olhou e foi embora. Eu vi até que a Diane colocou outro comentário aí. Acho muito pertinente que mais pessoas possam ter acesso para curar esses lugares com consciência. Pois é, e aí como a gente estava falando, né, essa questão do coach, ele precisa ter essa sensibilidade, né, de até onde ir, né, até onde cabe ao coach mexer nessa ferida, porque muitas vezes nós não temos condições de sozinhos, né, tratar daquela situação, daquela criança ferida, né, acolher, entender o que aconteceu. Então, mas o gatilho, muitas vezes, dessa dependência emocional, ela se dá na infância e na adolescência. E são diversos, né, os fatores, morte, traumas, perdas, separações e tantas outras situações que podem desencadear, né, isso. Ontem eu abri a caixinha de perguntas, né, também. E aí, numa das caixinhas, me mandaram na verdade, foi um relato, mandaram por direct. Perguntei se poderia comentar, né, na live sobre isso, me autorizou. É um rapaz que ele tem um sério problema com o horário. Ele odeia quando as pessoas se atrasam, quando as pessoas marcam um compromisso com ele, quando agendam um compromisso com ele. Ele diz que ele fica furioso, que um dia dele muda, o humor muda. E aí, eu entrei em contato com ele, perguntei e tal. E hoje ele faz terapia, tem todo um acompanhamento, e ele descobriu que esse repúdio aos atrasos foi originado na infância, porque ele várias vezes foi deixado na escola depois do horário. E isso gerava nele um medo, uma insegurança tamanha, né, como se os pais não voltassem para buscá-lo, essa sensação falsa sensação de abandono, né? E ele descobriu isso na terapia. Através da terapia ele conseguiu descobrir que essa raiva, digamos assim, que ele sentia, essa ansiedade em relação a horários, a compromissos, se deu justamente na infância, por conta dessas situações, de ter sido várias vezes deixado na escola após o horário. Inclusive, você falando aí isso da infância, tem um livro, ela é uma autora canadense, As 5 Feridas Emocionais da Infância. E é justamente, ele fala, tem uma delas, abandono, rejeição, humilhação. E quando eu tive acesso a esse livro, eu vi o quanto existem adultos que não curaram as suas crianças interiores, não acolhem, na verdade, né, suas crianças interiores. E isso acaba desencadeando em birras. Eu costumo dizer que são birras adultas. Né? E quando a gente consegue identificar isso e começar aí é onde entra a gestão das emoções, né, a inteligência emocional, aplicar isso na nossa vida, é tipo assim, levei um não, por que? Aí eu fico irritada, né? Por que eu tô irritada? Aí a conversa interna. Por que eu tô irritada? Que sentimento foi, digamos, despertado? Aí pode ter sido devido a uma ferida, uma rejeição, né? E a sua colocação é muito pertinente, porque assim como fatores considerados negativos, né? Como os traumas, os medos, né? As separações, o excesso de zelo também gera uma pessoa dependente emocional. Então, a criança, né, que não ouve não, né? A criança que não ouve não, a criança que tem tudo à mão, que não se dá espaço para aquele indivíduo se descobrir como ser humano, né? Ter as suas descobertas, as suas frustrações e aprender a lidar com elas. Então, esse excesso, né, de amor, o excesso de zelo também provoca uma espécie de dependência emocional. Quando você tem adultos birrentos, né, como você mesmo falou, que não conseguem ouvir um não, né, que não sabem resolver os mínimos problemas e para tudo se socorre de alguém. Olha, falei com minha namorada hoje, ela me disse não. Não, calma, respira fundo, vamos entender o que aconteceu, né? Ou tipo, olha, fui fazer um trabalho
na escola e os meus amigos me disseram que o meu trabalho estava errado, que não era assim, e aí a pessoa, né, faz aquela birra, joga tudo para cima, porque não sabe lidar com as frustrações, porque não aprendeu, né, não aprendeu isso, não desenvolveu essa habilidade. E você falou da questão da infância, eu lembrei até de uma situação que eu acredito que muita gente aqui conhece alguém, pelo menos conhece alguém. Aquelas pessoas que só reclamam, né, por exemplo, principalmente em ambiente de trabalho, ambiente profissional, que tipo assim, só reclamam que nada tá bom, nunca tá bom e sempre tá faltando alguma coisa. E na verdade, essas pessoas hoje, né, após ler um livro e ter acesso, né, a alguns estudos, eu percebo que essas pessoas são aquelas crianças que, para chamar a atenção, tipo, adoeciam, viviam doentes, né? Por quê? Porque elas sempre estavam doentes. Era, muitas vezes, a doença emocional. Porque elas percebiam que tinham a atenção dos pais ou dos cuidadores. Então, hoje, quando elas se tornaram adultos, elas só reclamam ou só se vitimizam, muitas vezes, que é uma forma de chamar a atenção, porque é uma pessoa, um carente, né? É uma carência afetiva, digamos assim. Sim, essa questão que você levantou agora do vitimismo, na verdade, ele se apresenta em diversas situações, né? A pessoa, por exemplo, que é procrastinadora, a pessoa que deixa tudo para amanhã. Deixa tudo para amanhã. Ah, eu tenho um prazo para amanhã. E vai deixando. E aí chega o amanhã e a pessoa não consegue resolver sozinha. Aí ela se vitimiza. Ah, poxa, mas eu sou muito ocupada. Poxa, mas eu sou mãe de 2 crianças. Ah, mas isso eu não conseguiria fazer sozinha. Na verdade, a vitimização, ela tem sido usada como escudo para diversas outras ações, né, que nós temos. Realmente, a questão da dependência emocional é uma delas. A pessoa se vitimiza para chamar a atenção, né, para dizer, oi, tô aqui, aí vem todo mundo, faz um carinho, faz um agrado, a pessoa liga, né, e tá tudo certo. Mas é também uma estratégia perigosa para quem usa aí do vitimismo para poder... Principalmente no ambiente profissional, às vezes ela se torna a pessoa que ninguém quer por perto. Ah, eu não vou fulana porque não suporto fulana, porque fulana só reclama. Né? Essas pessoas, inclusive, elas podem ser até denominadas de sabotadores, né? São os seus agentes sabotadores. É aquela pessoa que o tempo todo reclama, é aquele colega que você chama para fazer um trabalho em equipe e ele é o primeiro que diz, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, né? A gente não vai ter prazo para fazer, ou começa a se fazer o trabalho, olha, mas eu acho que não é desse jeito, não... Porque é um sabotador e muitas vezes nem sabe que né? Muitas vezes nem sabe que... né? Assim, inconsciente. A pessoa age inconsciente. É verdade. E o Vivian se colocou assim, nós mulheres sempre tivemos que nos desdobrar, achando o máximo essa interferência, que é quando a Valentina estava vendo o show aqui. Participação especial. Dá um oi aqui para a Lisandra, que entrou aí, Artes do Canto. E Vera, minha prima, diretamente aí de Mossoró, não sei se ela está aí ainda. E, Paloma, eu estava vendo aqui também, uma coisa que eu estava, né, estudando hoje sobre o tema, e eu fiz algumas anotações. Aí uma foi dessa questão do vitimismo, e, queira ou não, assim, tem a ver com a autoestima, né, que é um tema que eu sempre falo, que é como se, tipo assim, a pessoa que se torna um carente, independente emocional, ele acaba não desenvolvendo a sua autoestima no sentido de, tipo, de autoestimar, né? Que é tipo a sua autoaceitação, que está ligada à sua autoconfiança, que é até um dos pilares, né, da autoestima. Eu falo muito com base na psicanálise, cinco pilares, que é grupo de apoio, a habilidade social, a autoconfiança, amor próprio e autoaceitação. E eu vejo que tem tudo a ver também essa questão emocional, né? E até puxando o gancho também para relações afetivas, no sentido de que existem, eu falo para mulheres aqui, né? Meu público-alvo são mulheres divorciadas ou que estão em relacionamentos que não são tão saudáveis, né? E às vezes elas estão vivenciando, aceitando coisas que elas sabem que não estão fazendo bem. E não entendem o porquê. Tipo, por que eu me submeto a isso? Por que eu me permito isso? E tem tudo a ver com a questão da autoestima, né? Essa sua fala é muito importante, porque quando a gente fala em relacionamentos, né, há todo um julgamento,
né? Quando você vê uma mulher que está infeliz em um relacionamento e que muitas vezes não consegue se desvencilhar, não consegue sair, né? Não entende, nem ela entende o que acontece. Então, é comum as pessoas julgarem, né? Não há um acolhimento para entender o que está por trás daquilo tudo, por trás da submissão, por trás dessa não aceitação da realidade, né? Do abrir mão dos próprios sonhos, da própria personalidade, né? Você, como trabalha diretamente com isso, fala para esse público, você deve saber bem essa questão da anulação pessoal, né? A mulher, ela se anula a tal ponto que ela não sabe mais quem é. Não, ela né? se torna logo de olhar ao espelho, fulano, de se olhar no espelho e não se reconhecer, né? De não se reconhecer e de não saber mais quem é. Porque até para se reconhecer, você precisa saber quem é você, né? Mas quando você se olha e você não se conhece, isso é perigoso, é danoso para essa mulher, para essa afetividade ali que está sendo desconstruída. Mas tem realmente essa questão da submissão, de não ter autoestima, né, suficientemente forte para poder superar essas situações, né? E aí a gente pode estar falando de uma simples submissão no sentido de, não digo não desagradar, mas do querer agradar sempre. O não dizer não, né? Não saber dizer não. O não dizer não, porque quando a gente fala muitas vezes em submissão, às vezes a pessoa pensa assim, fulano me proíbe de usar vestido, fulano me proíbe de ir a tal lugar. E às vezes não é esse tipo de submissão, é a submissão de não dizer não. Do querer agradar se você não sempre. For, eu não vou também. Do querer agradar sempre, né? Do querer fazer o melhor para o outro, mas nem sempre o melhor para o outro é o melhor para mim. E isso, é claro, tem ligação direta com a sua autoestima, né? Do seu querer, do se conhecer, do saber o que é melhor para si. E aí também, eu até notei aqui a questão a diferença, né? Eu entendo que tem relação de solitude e solidão. Porque as pessoas muitas vezes se submetem a permanecer em relações que elas já sabem que não vão adiante, são meio que fracassadas, que não vão crescer, estão estagnadas e a tendência é de escada abaixo. E aí, com medo da solidão, né, que é o de ficar só, elas acabam, tipo assim, tentando. E a solitude, que é justamente o você eu costumo dizer que a solitude é você se suportar, né? Porque se você se suportar, outra pessoa vai suportar você também, vamos dizer que é isso. Então, vamos colocar a solitude, né? Nesse caso, vamos colocar a solitude como você ficar bem com você mesmo, né? Então, vamos partir daí. Se eu não consigo ficar bem comigo mesma, seja sozinha ou acompanhada, né? Já começa algo errado aí, porque eu não me entendo, eu não consigo ficar bem comigo, eu não me conheço, eu não conheço as minhas emoções, eu não conheço o que causa em mim as ações e as reações, né? Então, tem essa questão da solitude, eu enxergo dessa forma, você não estar bem consigo, você não conseguir ficar bem consigo. E como você bem falou, a questão da solidão. E aí a solidão, a gente vem a questão da solidão da esposa e do marido, né, de não ter mais o companheiro ou a companheira ao seu lado. A gente tem a questão da solidão, agora falando em tempos de pandemia, a pessoa que não tem os amigos próximos, que não tem familiares próximos. Você pensa uma pessoa, vamos supor, que já é idosa, que não tem marido ou que não tem mais esposa e que mora sozinho. Você imagina, né, esse tempo de pandemia, que as pessoas não se veem, não se falam, né? Quem tem o recurso da tecnologia e pode usar, ainda consegue manter aí um tipo de relacionamento. Mas e os que não dominam essa tecnologia? São pessoas que realmente estão na solidão propriamente dita, né? Que não tem ninguém ao redor para falar, para acolher, para aconselhar, enfim. Então, eu acho que é um ponto muito importante também, essa questão da solitude e da solidão. E realmente o medo da solidão é uma das características daquela pessoa que tem a dependência emocional.
E uma coisa que me chamou a atenção também, Paloma, quando falou do quanto as músicas, elas influenciam. No sentido de que, geralmente, as músicas eu costumo dizer de sofrência, né? Elas, a letra delas é no sentido de, tipo assim, eu não consigo viver sem você, sem outra pessoa. É tipo assim, como se só a solidão, né? É meio que a solidão. E não, tipo assim, trazendo um lado positivo no sentido da solitude, tipo assim, não, em alguns momentos é necessário, é importante você ter esse momento consigo mesmo, né? Então eu percebo que até as músicas, elas meio que induzem a pessoa a sofrer mais ainda. É o que dizem, né, as pessoas que são especialistas aí em música e tal, a sofrência vende, né? É muito mais fácil você falar de amores desconstruídos, de que eu vou me jogar da uma ponte e vou me rasgar inteira, do que você falar, olha, vai passar, você vai ficar bem, vai doer, mas você vai ficar bem. Definiu bem, apelativas, músicas apelativas. Né? Daqui a um mês você vai estar linda, sorridente, seguindo seu caminho, e que ficou para trás ficou, porque né, desde que o mundo é mundo, né, os grandes poemas são sobre sofrimento, né? É verdade. E, Paloma, o que eu tinha notado aqui, né, assim, referente à carência afetiva, eu falei aqui. E quem tá aí quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade para Paloma. E, Paloma, a Márcia tá até aqui falando mesmo, que as músicas são realmente apelativas emocionalmente falando, né? Para a questão da sofrência mesmo. E aí, se quiser dizer, né, quiser fazer mais alguma consideração, o que eu tinha para falar de carência aqui, eu acho que foi. Inclusive, eu fiz até uma história que eu vi só tinha três tipos de carência, né? Tipo assim, o rol taxativo, não tem o quarto tipo. Que seria o carente que sabe que é carente e, tipo, ok, vive com minha carência. O carente que sabe que é carente busca ajuda, faz terapia, que é importante fazer, né? Tipo assim, a terapia é o quê? A partir do momento que você não consegue lidar com aquilo sozinha, e você vê que você precisa de ajuda, você deve procurar ajuda. Não é ajuda do amigo, da família, é ajuda de um profissional, né? Que ajuda especializada. Isso, ajuda especializada. E o carente que fala que não é carente, mas vê a carência dos outros, né? Então, são os três tipos de carente. E aí, desses três tipos, né, o segundo, sem dúvida, é o que está buscando ajuda, é o que vai para terapia, para psicoterapia, para o psicólogo e tudo mais. Mas o carente que sabe que é carente e não procura ajuda, acho até que é um dos graus mais elevados, porque a partir do momento que ele sabe que aí não procura ajuda, né, ele não melhora. Olha que situação para as pessoas ao redor, né, viver com a pessoa que sabe que mas que não procura ajuda. E tem aqueles que apontam a carência alheia, mas não sabe que né, que não se descobriu carente ou que acha que a carência é alheia, né? Às vezes só vendo o outro que tem dentro da gente, né? Então, se eu estou vendo a carência dos outros, é porque eu sou carente também, né? Então, a máxima, Jânsia até colocou, parabéns, obrigada pela contribuição. E a indústria cultural ditando moda para lucrar mais. Isso quando está falando da questão da carência, né? Das músicas apelativas, como a Márcia bem definiu. E é isso, pessoal. Essa questão da dependência emocional, como a gente falou, é sério, né? A pessoa que é carente afetivamente é um sofrimento mesmo, lidar com esses sentimentos, aprender a conhecer, né, esses sentimentos, como você bem falou, a autoaceitação. Eu aceito que eu sou carente afetivo, que eu tenho uma dependência emocional, seja ela qual for, né, em relação a relacionamentos amorosos, relação de amizade, no trabalho, né, como você bem falou aí, os dependentes emocionais no trabalho, que também jogam para o outro uma carga muito pesada, de situações em que muitas vezes são conflitantes, né, e acabam causando um afastamento, o medo que tanto apavora as pessoas com dependência emocional, que é a solidão. Muitas vezes essa solidão ela vem por conta das ações, né, que são determinadas
nessa questão da dependência emocional e por não saber lidar com elas, né, acaba gerando o afastamento das pessoas, dos amigos e causando mais dano e mais sofrimento. E solidão, né? Acaba causando E solidão, mais solidão. solidão, O mais medo solidão. da solidão acaba... É verdade. Paloma, quero te agradecer, né? E, sim, como me encontrar, seu Instagram, né? O seu trabalho aqui. Sim, vamos lá, agora é a hora do merchan. Então, pessoal, eu tenho 2 páginas, né? Porque a gente que é advogado tem aí um probleminha, né? Com o conselho de ética, então, para não ter problema em relação ao meu trabalho de coach e mentoria, eu tenho o Paloma.Araújo Oficial, que é o canal todo dedicado a coach e mentoria. Então lá você não vai ver nada de direito, somente coach e mentoria. E o meu canal lá, minha página voltada aí para o meu trabalho como advogada, que é o Araújo Advocacia RJ. Né? E é isso, tô lá, tô fomentando os canais no YouTube, ainda tem poucos vídeos, mas a gente vai subir esses vídeos para lá também, para deixar gravado lá na página do YouTube. E é isso, foi um prazer enorme, Lívia, participar dessa live tão importante, né, para o seu público, né, que é um público feminino, um público que está ali fiel, assiste suas lives, eu sei como elas estão ali sempre e contribuindo com as perguntas. Muito obrigada, foi ótimo, eu adorei. Obrigada a você. Muitíssimo obrigada, Paloma. E que venham outros projetos, né? Foi um prazer tê-la aqui. Só me chamar que eu venho. E vou deixar a live salva para quem não conseguiu acompanhar ao vivo e espero que quem esteve aqui, algo que nós tenhamos falado, né? Nós tenhamos falado, que faça sentido ou tenha despertado aí, né? Alguma coisa que você que vale fazer. Quem tiver pergunta também, né? Quem tiver pergunta pode mandar pra gente por direct, estamos aí. Estamos aqui. E beijão, Paloma. Beijo, tchau, querida. pessoal. Um abraço, um beijo pra todos. E bom fim de semana. Sextou. Sextou. Tchau.